No começo do ano, milhões de pessoas repetem a mesma frase: agora é com Deus. Entreguei o ano nas mãos de Deus. Que Deus resolva. Mas será que isso significa o que a maioria imagina? Segundo Allan Kardec, entregar o ano a Deus não é cruzar os braços esperando proteção ou facilidades. Não é pedir que a vida mude sem que a consciência mude. Não é terceirizar decisões esperando intervenção divina. E é justamente aqui que muita gente se engana. Porque no Espiritismo, Deus não negocia leis, não concede privilégios, não suspende consequências. A lei divina é justa, educativa e impessoal. Neste vídeo, você vai compreender o que Kardec realmente ensina sobre entregar o ano a Deus. Por que a prece não elimina provas? Porque confiar em Deus não é fugir da responsabilidade. E como alinhar sua vida às leis divinas de forma consciente e transformadora. Se você quer começar o ano com lucidez espiritual e não com ilusões confortáveis, fique comigo até o final. O que você vai ouvir agora muda completamente o significado dessa entrega. Entregar o ano a Deus não é pedir proteção externa, mas alinhar a vontade pessoal à lei divina. No Espiritismo, Allan Kardec nos convida a abandonar uma visão infantil da relação com Deus. Deus não é um agente que interfere nos acontecimentos conforme pedidos individuais, nem um protetor que suspende leis universais para atender desejos particulares. A lei divina é perfeita, justa e imutável. Ela governa a vida com base na causa e efeito, no mérito moral e na responsabilidade do espírito. Por isso, entregar o ano a Deus não significa pedir que Ele resolva nossos problemas, mas ajustar nossas escolhas à lógica espiritual que rege a existência. É reconhecer que tudo o que acontece tem finalidade educativa, ainda que nem sempre compreendida de imediato. Quando alguém diz, entreguei o ano a Deus, mas continua repetindo os mesmos padrões de pensamento, comportamento e atitude, essa entrega se torna apenas simbólica. Segundo Kardec, a verdadeira sintonia com Deus acontece quando o espírito se esforça para viver conforme as leis do bem, da justiça e da caridade. Entregar o ano, portanto, é alinhar a vontade pessoal à vontade divina. É aceitar que nem tudo sairá como desejamos, mas confiar que tudo ocorre conforme o que precisamos para evoluir. Não é renúncia à ação, mas compromisso consciente com a própria transformação. Preces não mudam provas, mudam o espírito que enfrenta as provas. Um dos ensinamentos mais mal compreendidos do Espiritismo diz respeito à oração. Muitas pessoas acreditam que a prece serve para afastar dificuldades, impedir dores ou mudar destinos já traçados. Kardec ensina exatamente o contrário. As provas fazem parte do planejamento reencarnatório do espírito. Elas não são castigos, mas oportunidades de aprendizado e reparação. A oração não elimina essas provas. Ela transforma o modo como o espírito as enfrenta. Quando oramos com sinceridade, não estamos pedindo que Deus retire o desafio, mas buscando força, lucidez e equilíbrio para atravessá-lo com dignidade. A prece eleva o pensamento, harmoniza as emoções e cria sintonia com planos espirituais superiores, favorecendo inspiração, amparo moral e clareza interior. Pedir livramento constante pode revelar incompreensão do valor educativo da experiência. Já pedir entendimento, serenidade e coragem demonstra maturidade espiritual. Segundo Kardec, a oração é eficaz quando modifica o íntimo. Ela não muda a lei, muda quem vive sob a lei. Entregar o ano a Deus é viver vigilância moral diária, não um ato simbólico isolado. No Espiritismo, não existem atos isolados que garantam sintonia espiritual permanente. Nenhuma oração feita no início do ano substitui o esforço cotidiano da reforma íntima. Entregar o ano a Deus é um processo diário. Acontece nas escolhas pequenas, nas decisões silenciosas, na forma como reagimos às contrariedades e lidamos com o próximo. Kardec ensina que a vigilância moral é o verdadeiro sinal de confiança em Deus. Vigiar pensamentos, corrigir impulsos, revisar atitudes, exercer a caridade e buscar coerência entre o que se crê e o que se vive.
Não se trata de perfeição, mas de esforço sincero. Errar menos hoje do que ontem. Julgar menos, compreender mais, servir sempre que possível. Entregar o ano a Deus, segundo o Espiritismo, é caminhar com consciência de que somos co-criadores do próprio destino, dentro das leis divinas. É confiar em Deus sem abandonar a responsabilidade pessoal. É aceitar as provas sem revolta e agir com coragem para superá-las. Essa é a entrega que transforma o ano. Silenciosa, constante e profundamente libertadora. A verdadeira entrega. Depois de tudo isso, talvez seja preciso rever o que realmente significa entregar o ano a Deus. Não é esperar que as dificuldades desapareçam. Não é pedir um caminho sem provas. Não é transferir decisões esperando intervenção divina. Segundo Allan Kardec, entregar o ano a Deus é aceitar a vida como escola, não como prêmio. É confiar que a lei divina não falha, educa. É compreender que Deus não nos poupa das experiências, mas nos oferece condições de crescer através delas. A verdadeira entrega acontece quando escolhemos agir melhor, mesmo quando é difícil. Quando preferimos a consciência tranquila ao conforto imediato. Quando usamos a oração para nos fortalecer e não para fugir das lições. O ano que começa não será exatamente como você deseja, mas ele será exatamente como você precisa, se houver disposição de aprender. Por isso, mais importante do que dizer "está nas mãos de Deus", é viver todos os dias como alguém que confia na justiça divina e assume com coragem e humildade a própria responsabilidade espiritual. Essa é a entrega que transforma o ano e, principalmente, transforma o espírito.